Teu pai era adepto de Mazola, gostava de Mazola ou é por outra coisa? Não, Mazola é meu apelido. Quando eu comecei a jogar futebol na escolinha da Ponte Preta, o meu primeiro treinador disse que com aquele nome, o meu nome não ia jogar em lugar nenhum. Eu me chamo Willis. E como eu jogava de centroavante, ele achou que eu tinha uma semelhança muito grande com o Otafino Mazola, que ele tinha jogado com o Otafino Mazola no 15 de Piracicaba. E aí começou Mazola, acabou pegando. Hoje até minha mulher, meu filho me chamam de Mazola. E por conta disso, por conta de você ser atacante, esse apelido de Mazola, teu esquema de jogo é bem pra frente, buscando gol mesmo, ou é mais retrancado? Não, isso depende do time que você tem, depende da característica dos jogadores. Eu já fui treinador de time pequeno, já fui auxiliar de time grande. Depende. A gente tem um sistema de trabalho que nos leva a jogar numa zona de pressão, de conflito um pouco mais longe da nossa área. E é lógico que o futebol, no meu modo de entender, deve ser jogado para frente, com responsabilidade. Ô Mazola, tem diferença você vinha comandando as divisões de base, o time dos juniores, campeão pernambucano, campeão do torneio lá da Alemanha, e agora você assume o profissional do esporte. Qual é a diferença que tem para você ou não tem diferença? Na realidade, eu estou numa interinidade, né? Que isso fique bem claro. Eu estou aqui para ajudar o esporte, ajudar a diretoria. A diferença é lógico que é grande. A cobrança, a responsabilidade, a cobrança triplica, né? Mas nós estamos conscientes e principalmente estamos preparados para enfrentar essa situação e bem. O Daniel Paulista, agora há pouco, falou que futebol é resultado. De repente, você que vai fazer esses dois jogos ganha bem, deve haver até um apelo do grupo para a sua permanência. Você está visando, está objetivando essa coisa, o seu foco é esse? Não, na realidade, o meu objetivo perante o grupo profissional do esporte e perante a direção é fazer esses dois jogos. Eu vou comandar o time nesses dois jogos. A partir daí, é futebol. Né? Mazola, você comentou no site oficial do esporte que a maneira como a troca de técnico aconteceu é algo cultural, acontece no Brasil. Você acha que essa maneira como essas coisas acontecem acaba atrapalhando o planejamento dos clubes? Você que teve sua carreira muito fortemente focada lá no futebol europeu? Sem dúvida, é péssimo. Mas como você falou, faz parte da nossa cultura. É péssimo para nós, treinadores, é péssimo para o grupo de trabalho, para os jogadores, é péssimo para a direção. Mas enfim, é a cultura nossa do futebol brasileiro e já começa a acontecer isso também na Europa, nos outros países, no Japão, começa a acontecer tudo isso. Infelizmente é assim, vivemos de resultados e nem sempre, quando os resultados não aparecem, nem sempre o trabalho qualificado é reconhecido. Vou te pedir perdão para voltar à questão do esquema, porque certamente é isso que preocupa a torcida do esporte. Você falou em atacar com responsabilidade. Isso passa por um esquema que não é o 3-6-1? Veja bem, eu tenho a minha filosofia de jogo. A minha filosofia de jogo e de trabalho, não vou abrir mão disso. Tanto talvez seja por causa disso que eu esteja aqui, no esporte. Né? Agora, esquema bom, segundo os mestres, é aquele que ganha. Né? O que vai mudar, de certeza, que é uma concepção minha, é a zona de confronto direto perante o adversário. Eu assisti vários jogos do esporte, vejo vários clubes jogar com 3 zagueiros. Você traz a zona de confronto para muito próximo da tua área. Isso eu pretendo mudar. Agora, vai depender do que os atletas me mostrarem nesses 3 treinamentos que faltam até o dia do jogo do Criciúma. Ô Mazola, você fez estágio com o Marco Aurélio, no Cruzeiro e também no Atlético Mineiro. Não, fiz estágio não, eu trabalhei com o Marco Aurélio. Foi assistente técnico do Marco Aurélio, no caso. O que é que você aprendeu com o Marco Aurélio que pode passar os jogadores do esporte agora nesses 2 jogos da Série B? Rapaz, sem modéstia nenhuma, sem utopia nenhuma, em termos de trabalho de campo, o Marco Aurélio é um dos melhores treinadores do país. Um dos melhores que eu vi trabalhar trabalho de campo. Né? O Marco, infelizmente, tem um temperamento complicado, mas com o trabalho de campo, um dos melhores treinadores que eu conheço no futebol brasileiro. Aprendi bastante com o Marco Aurélio, devo muito a ele. E além de tudo, pela amizade
vou até confidenciar para vocês que eu fui gandula do Marco Aurélio e do Dicá naquele famoso time. E hoje o filho do Dicá é meu auxiliar e o Marco Aurélio foi um dos mestres aí que eu aprendi bastante com ele. Por favor, queria que você falasse da sua trajetória, como começou como técnico, por onde passou, sua idade também, um perfil, se apresentasse. Tá, eu tenho 46 anos de idade, estou no futebol há 36. Comecei, como eu moro muito próximo ao estádio Moisés Lucarelli, eu comecei como gandula dos treinamentos dos profissionais da Ponte Preta, nessa fase áurea da Ponte Preta. Aí depois passei toda a formação minha como atleta, infantil, juvenil, dentro de leite, júnior, na Associação Atlética Ponte Preta. Tive uma passagem depois de 1 ano e meio pelos Júniors do São Paulo, com Silas, Miller, com aquela turma toda lá. E depois eu fui para o futebol italiano. Fui disputar um campeonato sub-20 na Itália, fiquei lá 2 anos. Voltei ao Brasil, tive a minha primeira lesão no joelho. Fiquei um tempo parado, voltei a jogar profissionalmente aqui no Brasil, joguei no Rio Branco de Americana, no Operário de Mato Grosso. E depois fui para Portugal, onde fiz minha carreira também como jogador. Joguei 6 anos em Portugal, em todas as divisões, primeira, segunda e terceira divisão. Aí tive uma lesão grave com 28 anos, não consegui me recuperar e abandonei o futebol como jogador profissional, ainda bem. Né? Eu era um jogador muito esforçado, mas muito limitado. E fui estudar. E minha primeira oportunidade de comissão técnica foi na Ponte Preta em 1996, onde o Marco Aurélio assumiu o treinador principal e eu assumi como auxiliar do profissional e treinador do sub-20. Aí depois tive uma sequência com o Marco, no Cruzeiro, no próprio Atlético, no Japão. E também, entre esse espaço, eu trabalhei numa das maiores clínicas de rendimento, de alto rendimento do futebol, do esporte, que é do professor Nivaldo Baldo em Campinas. Sempre quando tinha um jogador de alto nível para ser recuperado, caso Juninho Paulista, Amoroso, Paulo Roberto Falcão, o Nivaldo me chamava para fazer o trabalho, o approach final, parte técnica do jogador. Aí eu conheci Juninho Paulista, conheci Amoroso, conheci esse pessoal todo. E aí saindo, quando eu voltei do Japão em 2003, eu resolvi não trabalhar mais de auxiliar. E como o mercado Portugal estava emergente na época por causa do euro, eu fiz uma visita a Portugal e todo aquele pessoal que tinha jogado comigo na minha época trabalhava no futebol. E aí eu tive o convite para trabalhar como treinador em Portugal. Eu trabalhei 5 anos ao todo em 3 clubes da segunda divisão. Depois, em 2008, eu voltei ao país. Estava decidido a não mexer mais com futebol profissional. Quando, em 2009, Juninho Paulista assume o Ituano, clube da primeira divisão do Campeonato Paulista, e me fez o convite para ser o treinador do time. E ele era diretor, gestor e jogador. Vai vendo a situação que eu entrei. Mas fizemos um bom Campeonato Paulista, até pelo orçamento que tínhamos. Fizemos um bom Campeonato Paulista. E no final do ano agora, eu recebi o convite do Sport. Na realidade, o ano passado, Gustavo Bueno iria trabalhar comigo. Eu não consegui trabalhar na Série B do ano passado. E no final do ano, com a vinda de Gustavo para cá, Gustavo me indicou para o Sport. O presidente esteve comigo em São Paulo, junto com o seu Luciano Bivar, e me fez o convite para ser treinador do sub-20 do Sport e treinar o sub-20 do Sport como se fosse um time profissional. Cá estou. Pelo pouco tempo que você teve de conversa com os jogadores, desse treino, deu para perceber como é que está a cabeça dos jogadores, quais são as trocas de técnicos, se eles estão focados assim na primeira divisão, se eles perderam um pouco o foco por conta dessas mudanças que estão acontecendo aqui no time? Não, aquilo que eu te falei, eu sou de falar pouco, eu gosto muito do campo. Eu não sou muito... O que eu percebi? Uma qualidade acima da média, ainda mais para a Série B. Uma disposição espetacular, porque o terreno estava muito complicado. E os jogadores fizeram hoje um excelente trabalho. Como dizem que a primeira impressão é que fica,
estou muito satisfeito com o dia de hoje.